Seja bem-vindo ao Conselho Consultivo. Passos Coelho fez duras críticas ao Partido Socialista e procurou descredibilizar cada uma das medidas apresentadas pela oposição. No discurso dos 41 anos do PSD, o presidente do partido defendeu as medidas que tomou, já em tom de campanha eleitoral. Num discurso de mais de uma hora, houve lugar para praticamente tudo. Elogios, recados, críticas mais ou menos veladas, outras mais diretas e até ironia. A começar, os agradecimentos. Sem perder o seu dever de imparcialidade, Durão Barroso foi sempre alguém que ajudou Portugal no caminho difícil que nós percorremos. E seria de uma enorme injustiça que isso não fosse devidamente apreciado e reconhecido no seu próprio país. Depois, em jeito de campanha eleitoral, a defesa do trabalho feito. Passos garante que o último programa de ajuda externa em nada teve a ver com os anteriores. Na verdade, nunca em Portugal democrático se precisou de pedir ao estrangeiro tanto como se pediu em 2011. Ainda há umas pessoas que se espantam pelo rácio da dívida ter aumentado tanto. Andam distraídos, com certeza, porque não sabem sequer o que tiveram de pedir emprestado para que em Portugal se pagassem salários, pensões e, ao mesmo tempo, as responsabilidades internacionais. Num discurso cheio de economias, como o próprio admitiu, Passos defendeu cada medida que teve de tomar, dos cortes nos salários e pensões às privatizações. Desta vez, nós tivemos de passar por tudo isso. Não nos importando com a popularidade, não nos importando com as eleições, apenas preocupando-nos com o país. E eu, como Primeiro-Ministro, com a máxima preocupação de poder dizer a todos os portugueses, incumbiram-me de resolver um problema e eu não quero devolver um problema ao quadrado ao país. Eu quero devolver um problema resolvido. A necessidade de tomar estas medidas, garante Passos Coelho, vem lado a lado com o tom de coragem que o caracteriza. Nunca fiquei à espera que me empurrassem para tomar decisões. Fui sempre o primeiro a perguntar ao Ministro das Finanças, Vítor Gaspar: Vítor, tem a certeza que isso é suficiente? Tem a certeza de que conseguimos chegar aos objetivos dessa maneira? Ou é preciso fazer mais alguma coisa? Ou eu devo anunciar mais alguma coisa ao país, porque nunca gostei que as más notícias fossem dadas por outros? Dei muitas más notícias ao país, nunca mandei mensageiros dá-las. Mas agora podemos dar algumas boas notícias. Normalmente peço aos ministros que deem. Houve também lugar para elogios à equipa do governo e para as expectáveis críticas à oposição. As primeiras, nas entrelinhas, podem ser lidas de duas maneiras: a lembrar o executivo de Sócrates ou como recado para António Costa, que enviou um SMS a um jornalista do Expresso. Nunca ninguém disse que o Estado de Direito estava ameaçado. Nunca ninguém veio acusar o governo de reagir mal com a comunicação social e de querer pôr a comunicação social na ordem. Ninguém veio dizer, nestes anos, que o governo pedia informações ou dava instruções, fosse à Polícia Judiciária, fosse ao Ministério Público, fosse a qualquer magistrado. A seguir críticas mais diretas, Passos Coelho esforçou-se para descredibilizar as propostas do maior partido da oposição. O Partido Socialista propõe fazer em Portugal o que sempre fez: achar que a economia cresce desde que as pessoas gastem dinheiro. E o que é preciso é dar dinheiro às pessoas para a economia crescer. Eu peço desculpa desta simplificação, mas é assim, é exatamente assim. E eu volto a dizer, nós sabemos no que é que isso dá. Passos defendeu a prudência como linha de conduta e tentou colar o PS a ideias arriscadas e erradas. A baixa da TSU que nós propomos
não se preocupe, vai ser autofinanciável. Não tem problema nenhum. É neutra. Ficámos a saber que é neutra. Não custa nada, não sei porque é que a gente não fez. Então baixávamos 4 pontos percentuais à TSU dos contribuintes, dos trabalhadores. Baixávamos 4 pontos percentuais às empresas. E não havia problema orçamental nenhum. Passos contestou cada uma das medidas do PS, usou ironia e até arrancou gargalhadas da plateia. Acrescentou ainda, em jeito de piada, que não vai obrigar o PS a submeter o programa macroeconómico ao escrutínio da UTAU. O discurso encerra como começou, com elogios, desta vez ao Presidente da República, para dizer que Cavaco foi sempre imparcial. Já sobre a coligação, nem uma palavra. E em estúdio, neste Conselho Consultivo, estão António Gaspar, professor universitário, Mário Caldeira Dias, também professor universitário, e Rogério Fernandes Ferreira, advogado fiscalista. Aos três, muito bom dia, bem-vindos ao Conselho Consultivo. António Gaspar, com este discurso, depois deste discurso, o PSD conseguiu descolar do PS neste início de campanha eleitoral? Olá, Marta, bom dia. Eu vejo neste discurso a liturgia eleitoral, não é? Portanto, em que, quando se é juiz em causa própria, naturalmente, tendencialmente, vamos exacerbar aquilo que nós pensamos que foram os nossos feitos positivos, que foi o que aconteceu, e vamos, maximizar, dentro daquilo que nós pensamos que foram os erros dos nossos adversários, concretamente aqui do Partido Socialista. Mas acha que este discurso teve força, convence? Quer dizer, vamos lá ver uma coisa. Teve força para o eleitorado do PSD. Exatamente, para os simpatizantes, não é? Para os simpatizantes do partido, porque para outros não. Mas aqui eu gostava de ressalvar uma coisa que não é menos verdade. O António Costa puxa jeito, quer dizer, não só se pôs a jeito aqui há uma semana, quando escolheu aquelas personagens que fizeram, que na altura se pensava que era, digamos que era um documento, mas não, que ele não teve a dizer que 95% do programa eleitoral do Partido Socialista está nesse documento, só 5% é que ele vai reservar para ele em termos de programa eleitoral, portanto, aquele documento produzido por essas pessoas que o produziram aqui há umas 2 semanas, quanto a mim, digamos, tem várias falhas, e gravíssimas algumas, não é? Portanto, não reconheço qualquer valor, portanto, ou um valor suficientemente forte para compaginar a partir dali a raiz daquilo que vai ser o programa eleitoral do Partido Socialista. Isso vai ser, a partir dali, o programa eleitoral do Partido Socialista, vejo como muito mau, desde já vejo como muito mau, como se isso não chegasse. António Costa vê-se para jeito agora com aquela história do IRS. Não, do IRS, sim, e da mensagem para o Expresso. Exatamente, quer dizer, portanto, dá a impressão que já está a perder o desnorte, que está, digamos, a entrar num registro que era aquele que os portugueses não conheciam, não é? Um registro muito próximo daquilo que teve Sócrates com a imprensa aqui há uns 4 anos ou 5 anos, não é? Portanto, isso é muito mau para ele. Portanto, ou seja, essa parte que o Passos Coelho, digamos, veio a aproveitar, acho que foi bem aproveitada, não é? Foi bem aproveitada. Esse desnorte do Partido Socialista e algumas coisas que o Partido Socialista vem propor nesse documento, que, a meu ver, não são execuíveis e não foram bem pensadas, não foram bem pensadas. Naturalmente que o Partido Socialista tem nos seus simpatizantes, nos seus militantes, nos seus simpatizantes, que há militantes também, mas mais nos seus simpatizantes, deve ter outro tipo de pessoas mais capazes para produzir um documento onde assenta o programa eleitoral do Partido, digamos, Socialista, do que aquelas pessoas que o produziram. Portanto, que eu não reconheço ali ninguém que de facto tivesse capacidade para fazer um programa político, não é? Porque aqui, digamos, os partidos são partidos políticos e vão tentar conquistar o eleitorado com um programa político que tem, por base, naturalmente, pressupostos de economia, pressupostos sociais, pressupostos de cultura, pressupostos da educação, da ciência, enfim. Portanto, há aqui um conjunto de situações que o Passos Coelho aproveitou, a meu ver, bem. Agora, quer dizer, extrapolar se isto pode galvanizar, digamos, o partido para conquistar franjas digamos, de eleitorado que neste momento lhe são adversas ou que ainda estão muito aborrecidos com ele, sobretudo, estou-me a lembrar dos reformados, não é? Em que ele foi retirado, os reformados e outros trabalhadores, a quem foi retirado uma porção grande de rendimento, não sei se será suficiente para isso. Agora, estou convencido que aquele eleitorado do Partido Social Democrata, o fixo vai continuar fixo e aquele que anda flutuante entre o Partido Socialista e o PSD, até às eleições, eu penso que muita água vai correr por baixo das pontes ainda, não é? E nós vamos aguardar, exatamente. Aqui. Mário Caldeira Dias, Pedro Passos Coelho conseguiu descredibilizar as propostas do Partido Socialista? Não tanto, embora aquilo que ele fez é aquilo que não foi ele que inventou. Sempre se fez em todas as democracias, que é a chamada gestão do ciclo político, não é?
começam-se com medidas muito, muito duras, ou tanto mais duras quanto possível, para criar uma margem de manobra que depois, antes das eleições, se possam abrir os cordões à Bolsa e se possam anunciar as tais boas notícias que ele está a fazer. Na esperança que a memória do eleitorado seja muito frágil, não é? E de facto é verdade, a memória dos eleitores às vezes não vai para além dos 3 meses. Então temos que ver quais são aqueles factos significativos em que as pessoas podem lembrar. Mas o bolso, a conta bancária, vai para além dos 3 meses, claro. se os portugueses se lembrarem disso. Nós temos que ver quais são os pontos em que as pessoas se podem recordar, não é? E alguns pontos que podem recordar foi, por exemplo, ele ter chamado disparates antes das eleições, aquilo que veio a seguir a fazer e mais do que tinha dito, ou mais do que era suposto até fazer, não é? Outra foi o ir para além da Troika, como ele próprio agora reafirmou, que é preciso ainda cortar mais, só que as pessoas que percebem um pouco, ou que sabem um pouco como é que funcionam os mecanismos da economia e dos multiplicadores, sabem que esse facto paralisa uma parte da economia, diminui a receita fiscal e, a seguir, para conseguir a mesma meta orçamental, é preciso sacrifícios muito mais elevados do que teriam sido se a conciliação entre o crescimento económico e a necessidade da austeridade tivesse sido feita de outra maneira. Mas a questão é que boa parte do eleitorado também olha para as propostas do PS como demasiado arriscadas. Não, algumas são, e eu vou exatamente chamar a atenção, sobretudo para uma delas. Não é? Depois também nunca foi, não se esconde que grande parte do sacrifício foi feito pela classe média, pelos reformados e pouco mais, porque o resto, o governo, em relação ao seu pessoal político, em relação a alguns interesses instalados, etc., mostrou sempre uma generosidade muito superior àquela carga que fez incidir sobre as pessoas. É claro que este clima já é um pouco triunfalista, que não sei se ajudará muito, mas é dizer que a imagem de marca, a austeridade, olhando só para o país, não para os interesses pessoais, não é verdade. Quer dizer, se a gente olhar para o percurso político do Portas e do próprio Passos Coelho, sem ser política, vão fazer o quê? Vão voltar para a Tecnoforma ou para coisas desse tipo? Claro que não irá, porque já foi Primeiro-Ministro e isso tudo. Mas o que é que eles sabem fazer para além de fazer política? O passado deles diz que muito pouco ou quase nada para além disso, não é? O PS tem que ter cuidado, sobretudo, com uma coisa que é a questão da segurança social. Até por aqui que uma das principais vias de ataque da coligação vai ser conduzida, que é o problema da sustentabilidade da segurança social. Portanto, o PS terá que encontrar formas de dar garantias absolutas que a sustentabilidade da segurança social nunca será posta em causa. Também não parece tão claro como isso que haja uma relação tão direta entre a alteração da carga fiscal no trabalho e a criação de empregos. Também não parece que seja assim uma coisa tão óbvia. Quer dizer, a OCDE e o monetário dizem isso, mas dizem isso como um dogma, quer dizer, como uma questão de fé, como uma questão que é preciso, uma liturgia quase religiosa, pouco ou nada tem a ver com a economia, não é? E, portanto, esse tipo de críticas e esse tipo de ao PS, também a questão da recuperação, está agora na moda na própria Europa, de dar um subsídio aos trabalhadores que trabalham, mas que ganham pouco, isso é muito perigoso, porque se isso for verdade, uma grande parte das empresas vão ali já para o Estado uma parte da carga salarial que agora têm, não é? E como o Rogério também costuma dizer muito, é a alteração permanente da questão do sistema tributário. O sistema tributário é uma questão estrutural, de longo prazo, e alterar agora é para ajustamentos para melhorar, nunca seria para piorar. Portanto, julgo que o PS tem que ter algum cuidado com algumas coisas, mas tem um documento de base. Também penso que o programa terá que ser diferente de algumas coisas deste documento de base, mas tem que se preparar, sobretudo para os ataques da maioria, exatamente nessa via da questão da credibilidade. Portanto, o esforço grande que o PS tem que fazer é a credibilização das suas propostas e a demonstração óbvia de que é assim. Rogério Fernandes Ferreira, era mesmo neste ponto que o Mário Caldeira Dias falou agora que eu ia tocar. Primeiro surgem as propostas do PS, dos economistas do PS, admitir um recuo na reforma do IRC e na redução do IRC. Agora, António Costa, em entrevista à TVI, vem dizer também que quer reduzir o IRS e voltar a corrigir, palavras dele, o quociente familiar. Ora, sobe, baixa, andamos sempre nisto. O que é que isto diz da previsibilidade fiscal ou da falta dela? Eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado pelo seguinte. Senti que o discurso estava de novo centrado na questão da receita. Não vejo nunca o problema recentrado nem na questão das reformas estruturais, nem na questão da despesa. Quer dizer, voltou-se a falar da receita. E, de facto, e na receita fiscal em particular. Quer dizer, a nossa Constituição diz, desde 76, vamos lembrá-la, que o sistema fiscal serve para satisfazer necessidades públicas, portanto, para obter receita. Portanto, é essa a finalidade fiscal do sistema fiscal, é essa. As finalidades destas fiscais estão referidas em segundo lugar. Portanto, a questão da redistribuição da riqueza é uma finalidade, apesar de tudo, secundária na própria Constituição. E, portanto, dá-se aqui uma importância, do meu ponto de vista, sempre excessiva à questão fiscal.
e, portanto, esquecendo-se as outras questões que são provavelmente as questões mais fundamentais. É a questão do país ter uma estratégia nacional por uma década, é o problema das reformas estruturais, é o problema da despesa excessiva, que essa sim, com a sua diminuição, permitirá reduzir efetivamente a receita. Portanto, nesta perspectiva, o discurso não foi centralizado, no meu ponto de vista, naquilo que é importante e voltamos à questão da receita. O que leva à sua pergunta, efetivamente, onde é que está a previsibilidade? Quer dizer, tivemos uma reforma anunciada de IRC em 2014, uma de IRS em 2015. Mal ou bem, eu até discordei da questão do quociente familiar, preferiria um regime de tributação separada mais simples e com várias vantagens sobre as quais também já falámos aqui, mas volta-se a mudar o sistema, incluindo os escalões. Quer dizer, volta-se a falar na questão dos escalões. Então, houve uma tendência de simplificação para reduzir os escalões de 8 para 5, que aliás não se fez, porque com a taxa adicional e com a sobretaxa extraordinária acabamos de ter escalões superiores também, também escalões, outro número de escalões. Portanto, onde está de facto a previsibilidade? Se queremos investimento externo, a previsibilidade é absolutamente fundamental e não criar instabilidade fiscal, principalmente a seguir a duas reformas ditas estruturais do sistema fiscal português, acho bastante contraproducente. Portanto, para além do lado fiscal e económico e do investimento, na perspectiva política, o que é que imagem é que isto transmite? António Costa é secretário-geral do PS, foi o PS que assinou um acordo com o partido do governo, tanto no IRS como no IRC, e agora vem dizer, não, afinal eu assinei, mas já não quero nada disto. O que revela é de facto alguma instabilidade. As pessoas ficam muito inseguras a pensar se de facto as diretrizes que os nossos políticos determinam para os próximos anos, se são de facto suficientemente refletidas. No fundo é esta a questão, do meu ponto de vista. E em relação à redução da TSU, parece-lhe que pode ser uma medida para de facto criar emprego? É líquido que as empresas assim o façam? Repara, a questão é saber se é possível. Se é de facto possível. Acho muito bem que se discuta o problema. Sem impacto na segurança social. Mas com certeza é um problema de sustentabilidade da segurança social. Eu gostava de saber, efetivamente, e de discutir se isso é possível. É essa a questão. No fundo, fazer contas e perceber impactos. Exatamente. António Gaspar, há pouco dizia que tinha muitas dúvidas em relação às medidas propostas pelo PS e também neste discurso Pedro Passos Coelho veio, enfim, ironizar muitas das medidas, dizia que o que o PS quer fazer é dar dinheiro às pessoas e tentar colar o PS quase a uma ideia de irresponsabilidade. O que é que acha que, na perspectiva até económica, o PS deve fazer para se defender ou para melhorar estas propostas? Bom, eu acho que o Partido Socialista primeiro deve esclarecer um conjunto de situações. Não é? Quando António Costa diz que vai, digamos, reorganizar, portanto, o IRS e vai fazer um reescalonamento, portanto, dos escalões, ele não diz se é para manter a mesma receita fiscal, se esse reescalonamento conduz a uma diminuição da receita fiscal. Porque pode ser, digamos, pôr classes que pagam hoje, as classes mais altas que pagam um 7,5 de valor, para pôr essas classes a pagar mais e pôr as classes, digamos, que estão na base da pirâmide a pagar um pouco menos. Portanto, e em termos de receita fiscal, ela fica na mesma, não é? Agora, será isso ou será, de facto, esse reescalonamento, em termos gerais, vai dar uma receita fiscal menor? Bom, se dá uma receita fiscal menor, e nós temos... Exatamente, e nós temos, por outro lado... Mas isso não está explicado. Portanto, António Costa não explicou como é que vai fazer isso, não é? Portanto, e tem que explicar, digamos, a todas as pessoas, particularmente, digamos, àqueles que irão votar... Aliás, essa proposta não constava do documento dos 10 economistas, foi avançada por ele na entrevista. Mas é o que ele disse, portanto, 95% do programa, digamos, do Partido Socialista será baseado nesse documento dos economistas e 5% em que ele inclui o IRS são ideias dele e, enfim, da Antão Rage, que está mais próxima. E essa possível redução do IRS acresce à redução da sobretaxa, à redução da TSU? Portanto, ou seja, se por acaso a ideia dele for reduzir a receita fiscal com esse reescalonamento, portanto, dos escalões do IRS, juntando aquilo que disse, portanto, da TSU, essas reduções, quer dizer, eu não estou a ver como é que se equilibra o orçamento, não é? Porque a economia portuguesa não vai crescer 4% para o ano, quer dizer, nem se calhar daqui a 4 ou 5 ou 10 anos está a crescer 4%. Portanto, agora se crescesse 4% ou 5% ao ano, a receita fiscal que vinha, digamos, desse crescimento era suficiente, se calhar, para combater, digamos, uma baixa de impostos ou uma baixa de contribuições, no caso da Segurança Social. Agora,
como digamos, o crescimento económico não vai, de maneira nenhuma, e eu estou convencido disso, não vai atingir valores que pelo facto, pelo multiplicativo, digamos, desse crescimento, gerar uma receita que possa colmatar essas, digamos, essas percas de receita que estão anunciadas, quer dizer, uma está mal explicada, mas poderá estar aí consubstanciada. Portanto, é muito difícil, digamos, em termos de equilíbrio, portanto, orçamental. E aqui não podemos perder de vista uma outra coisa, que nós temos compromissos que foram assumidos com a União Europeia, com a Comissão Europeia, com o Banco Central Europeu e com o Fundo Monetário Internacional. Portanto, em termos de estabilização da economia portuguesa e, sobretudo, de reformas que temos que introduzir, continuamos, de reformas que temos que continuar a introduzir. E também não vejo, eu gostava muito, todos nós gostávamos muito, que houvesse um abaixamento de impostos, mas eu não vejo que seja execuível nos próximos anos, se calhar, durante a próxima legislatura, que haja um abaixamento, quer dizer, dos impostos em termos gerais dos portugueses, que haja um abaixamento de um conjunto de sacrifícios que os portugueses neste momento ainda continuam a fazer, porque a taxa de crescimento que irá registar-se, se calhar, nestes próximos 4 anos, não é suficiente para gerar receita fiscal para que esse alívio possa ser efetivamente consubstanciado. Mário Caldeira Dias, outro dos assuntos abordados nesta entrevista por António Costa foi, mais uma vez, o facto de ele ser contra a privatização da TAP nos moldes em que está feito e de defender que só aceitará a privatização se o Estado ficar com o controle da empresa, 51% do capital. Acha que poderia ser uma forma, isto se a privatização passar para as mãos do PS e se o PS for eleito, poderia ser uma forma de resguardar o interesse nacional da companhia aérea? O que o Governo está a insistir agora na privatização pode ser, de facto, excessivo. Mas também, nesta altura, dizer isso, é preciso ver que a greve dos pilotos é marcada, sobretudo, com objetivos políticos e para forçar o Governo a negociar e para boicotar a venda da TAP, não é? E neste momento isso pode ser, de facto... E já com ameaça de prolongarem a greve. O Costa tem o direito de fazer isso, tentar influir no processo nesse sentido. Agora é preciso ver o day after, que se isso acontecer, é óbvio que o PS não pode lá meter dinheiro, tem que reestruturar a TAP obrigatoriamente e vai ter que fazer despedimentos. Ou então, os tais 49% vão ser a fonte da recapitalização da empresa. E isto não parece nada seguro que possa ser assim. E como? Dispersão em bolsa seria viável? Por exemplo, mas tem que ser por aí, não é? Porque o Governo não tem hipótese de meter lá dinheiro, a não ser através de uma reestruturação Mas profunda. havia forma política de negociar junto de Bruxelas uma possível capitalização pública ou isso não era aconselhado para as contas do Estado? Só com uma reconversão da empresa. Sem a reconversão da empresa, sem a sua estabilização em termos futuros, jamais isso poderia acontecer, não é? E mesmo assim, se não for essa a via é esperar que a venda dos 49% recapitalize a empresa, o que eu não tenho nada a certeza que isso venha a acontecer. E é muito complexo este problema. Outra coisa na entrevista, se me permite também dizer, foi já provavelmente não teremos tempo a desenvolver esse tema, foi ao Sampaio da Nova, que me parece absolutamente lamentável, não é? Nessa perspectiva. O facto de ele não dar apoio ou de não, admitir o facto que de dá? deixar implícito que poderá dar. O Sampaio da Nova é um remake do Manel Alegre, não é? Nunca consegui perceber, em todas as frases que diz, que vai repetir com uma ideia mobilizadora, uma nova política, uma outra política, nunca consegui perceber nenhuma pista para alguma coisa de concreto. Inclusive, é uma pessoa que disse no Uruguai que lá fora se respirava melhor e que disse há dias, a propósito dos vistos gold, que com o visto gold, o BES e mais outra situação qualquer, ele não aguentava e ia-se embora. Ora, dar um apoio a uma pessoa deste tipo a Presidente da República parece-me de facto lamentável. Meus senhores, chegamos mesmo ao final do nosso tempo. Muito obrigada aos três pela vossa opinião neste Conselho Consultivo. É o ponto final do Conselho Consultivo que, como habitualmente, regressa aqui dentro do Primeira Hora a partir da próxima semana. Até lá.